Maravilha, tome o seu assento, querido. Eu quero dizer que eu vim aqui para receber. É bom estar aqui. É bom poder adorar a Deus junto com você. Ontem foi muito especial para mim. Eu creio que também foi para você. Ontem parecia que Deus estava dando uma anestesia na gente. E a anestesia antecipa a cirurgia. E Ele está com o bisturi pronto, Ele vai abrir hoje a gente. E Ele vai começar a trabalhar e a mão dele é excelente. Ele é o maior cirurgião que eu conheço. E o que precisa ser operado na nossa vida, Ele vai operar. Amém? Vocês são lindos demais. Que igreja linda, tá? Pastor. A gente costuma dizer que a igreja é a cara do pastor. E teu pastor é chique, gente. Eu dei uma olhada para a blusa dele hoje, eu falei, cara, o cara é top. Ontem ele estava top, hoje ele está top do top. E à noite ele vai estar top do top do top, só top 100. É um homem de Deus. E eu queria conversar com você nessa manhã. A gente vai continuar falando desse assunto tão precioso, chama aliança. Isso mudou a minha história. Mudou o meu ministério, mudou a minha vida, mudou a minha família, mudou a minha igreja. E por onde esse assunto tem percorrido e o coração das pessoas tem se aberto e se voltado, a gente tem visto tantos milagres. Gente que não podia gerar filho por causa da aliança, muitas crianças nasceram. Lotes, terrenos foram comprados por causa da aliança. Pastores que estavam prestes a abandonar o ministério, voltaram. Foram curados, foram sarados e voltaram. Por causa do assunto de aliança. Muita gente no Brasil inteiro tem sido tocado. E eu louvo a Deus porque hoje a gente pode compartilhar desse assunto. É o primeiro aliançado que eu faço fora do Rio de Janeiro. A gente tem ministrado no Rio. Eu estava falando para o pastor Luciano que o meu pastor, pastor é uma raça diferente, querido. O pessoal olha e diz assim, eu não acredito nesse cara. O pastor diz, eu acredito. E o meu pastor olhou para mim, acreditou que eu posso falar desse assunto no Rio de Janeiro. Mas Deus é tão bom que já estou em São Paulo. Ele está no Brasil todo, hoje ele está em BH. E ele roda o Brasil inteiro, a semana toda, não para um minuto falando desse assunto. E quanto mais ele fala, mais a necessidade se mostra, mais pastores precisando de ajuda. E eu tenho certeza, querido, que esse lugar aqui, a gente vai chamar ele a partir de hoje de casa de aliança. Porque um povo aliançado está aqui nesse lugar, uma família aliançada está aqui nesse lugar. Amém? Mas deixa eu só perguntar para você, só para a gente lembrar de ontem, qual o melhor pastor do mundo mesmo? Ele está onde? Aponta para ele e fala assim, meu pastor, agora já era. Eu sou o teu Itai. E a gente vai envelhecer junto. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso, querido? Glória a Deus. Deixa eu ensinar um negócio para você. Com esse seminário de aliançados, meu pastor, ele tem ensinado isso no Brasil. E ele falou que ele estava pregando numa igreja e ele falou assim, olha, eu não sou aquele pastor da revelação, da cura, mas o que Deus me dá eu entrego. E ele falou que um dia ele estava pregando numa igreja e tinha uma irmãzinha no meio da igreja, porque toda igreja tem um meio doidinho, não tem? Tem ou não tem, irmão?
toda a igreja tem na minha tem muitos doidinhos, não tem só um não, irmão. E assim, tinha uma irmã, e ele pregando, Deus vai te abençoar, e a irmã, eu recebo! Ninguém falava nada, só a irmãzinha no meio da igreja, eu recebo, e trazia para o chão. E ele parou a mensagem, Deus falou com ele assim, olha, Deus está mandando dizer que vai cair dinheiro na conta de alguém. Ficou todo mundo calado, igual você está. Aí no meio da igreja tinha uma irmãzinha, e ela levantou e laçou, eu recebo, levantou até a perninha, irmão. Aí ele falou que todo mundo riu e ele aproveitou a oportunidade e riu junto. Aí falou, irmã, o que é isso que você está fazendo? Ela falou assim, pastor, é porque se ninguém aqui receber, eu recebo por todo mundo, eu laço e trago para mim. Ele falou, que sabedoria dessa mulher. Ele saiu, acabou o seminário, ele foi embora. 2 dias depois o pastor da igreja liga para ele. Falei, aí pastorzão, como é que está o povo da aliança aí? Falou, rapaz, o negócio está forte aqui, não é que o dinheiro caiu na conta mesmo? Aí falou, de quem? Ele falou, da irmãzinha do laço. Eu quero te dizer hoje, querido, Deus vai te abençoar muito. Acho que metade aprendeu o negócio. É assim, eu vou te ensinar, ó. Você laça e trai. Eu recebo, mas tem que fazer barracada. Eu sou carioca, carioca é barracada, irmão. Só da Vila Vintém, Realengo, Chapa Quente. Então é barracada, você está entendendo? Deus vai te abençoar muito a partir desse seminário. 2018 será o melhor ano das nossas vidas. Deus vai dar velocidade nos teus pés. As conquistas serão infinitas em nome de Jesus. Glória a Deus. E é interessante porque toda profecia precisa de um recebedor, irmão. Jesus ensinou isso pra gente, ele falou, olha, você vai entrar numa casa, você é sal da casa com a paz. Se não tiver ninguém que receba a paz, o que acontece? Ô irmão, eu profetizo, você vai viver o melhor ano da tua vida 2018. Se tu não receber, volta pra mim, eu fico feliz. Glória a Deus. Amém? A gente está numa igreja assim linda, vocês são lindos demais, uma igreja assim, sabe, debaixo de uma linguagem de discipulado, de paternidade, sabe, a gente sente liberdade. Tem lugares que a gente vai pregar, irmão, e assim, glória a Deus, mas tem lugares que a gente vai pregar e os céus estão abertos. Aqui é um desses lugares. E eu quero perguntar para você, assim, Moisés tinha um discípulo. Moisés era um discípulo. Qual era o nome do discípulo do Moisés? Você procurava o Moisés, você ia achar um cara. Josué. Não é assim? Elias tinha um discípulo. Qual era o nome do discípulo de Elias? Eliseu. Então eu vou perguntar de novo. Discípulo de Moisés era? Josué. Você vai falar Josué, amém? Vou voltar o DVD. Discípulo de Moisés era? E o discípulo de Elias? Eliseu. Então vamos lá. Quem era Elias? Elias começa a figurar no cenário de Israel. É o cara que assim, o profeta que vai chegando. Sabe, aquele cara que chegando. E ele começa a figurar no cenário de Israel. 1 Reis, capítulo de número 17. Diz que Elias chega forte em Israel. E ele libera uma palavra. Ele chama o rei Acabe e diz assim, olha Acabe, segundo a minha palavra, não vai cair nem chuva e nem orvalho durante 3 anos aqui sobre a terra de Israel. Não era, entenda, Elias não estava falando em nome de Deus, ele estava falando segundo a minha palavra, cujo Deus eu estou na presença. Escuta, aliança vai te levar a você viver na presença de Deus. Quem vive em aliança, vive na presença de Deus. Olhe para o teu irmão e diga assim, você vai viver em aliança e você vai viver no centro da vontade de Deus em nome de Jesus. Elias libera a palavra. Entenda que não era só chuva, mas também o orvalho. Você já viu quando você acorda, assim, lá no Rio, na época do outono? Carioca é diferente de vocês, irmão. Assim, dá um vento, caiu uma chuva, a gente bota casaco. Chega a 20 graus, a gente bota casaco, que pra gente tá frio demais. 15 graus, 16, assim, a gente está congelando. É assim o extremo. Aí no outono,
de manhã, aquele solzinho, e quando chega a noite começa a cair, começa a vir aquela cerração, como é o chão? Neblina, como é o nome do trem lá que fala? O sereno. O sereno é o orvalho. Aí quando você acorda de manhã, a grama do jardim está verdinha, o carro está molhado. Por quê? Porque choveu? Não, é o orvalho sereno. E a palavra do profeta diz, olha, segundo a minha palavra, não vai ter chuva e nem vai ter orvalho, seca total. Depois disso, o versículo de número 2 de capítulo 17, 1 Reis 17, vai dizer que aí veio a palavra do Senhor e diz para Elias, Elias, sai daqui e vai para o Oriente, e na região do Oriente você vai encontrar um ribeiro chamado Querite. Qual era o nome do ribeiro? Querite. Escuta, Elias libera a palavra, não tem chuva, Deus agora fala com Elias e diz, Elias, levanta e vai para o Oriente. Oriente, querido, se você for observar na Bíblia, Oriente, Ezequiel capítulo de número 47, diz que do trono de Deus corre águas e elas descem pelo limiar e vão na direção do Oriente. Daniel capítulo de número 6 diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele abria a janela que dava para Jerusalém e era na direção do Oriente. As portas do templo, elas são voltadas para o Oriente. E eu fui pesquisar o que é Oriente. Oriente é onde nasce o sol. E Oriente também aponta, sabe para quê? Direção da glória de Deus. E eu quero profetizar que um povo de aliança é um povo que sempre vai na direção do Oriente, é um povo que sempre vai na direção da glória. Na aliança você não vai mais tomar rota errada na tua vida, você vai na direção da glória de Deus. Você recebe isso, diga eu recebo em nome de Jesus. Sabe, você já viu gente com GPS? E GPS às vezes engana a gente demais. Outro dia eu estava indo pregar numa igreja e estava com 2 discípulos no carro. Irmão, GPS aquele dia estava endemoniado, estava possessa a mulher do GPS. A gente digitou e apareceu lá a foto da igreja onde a gente ia pregar. E a mulher do GPS falou, eu acho que a igreja hoje está fechada. Eu falei, essa mulher está repreendida, Satanás. O culto, a mulher falando que não tinha culto no dia. Eu falei, esse GPS está legal não, desliga ele aí. Eu quero te dizer, querido, você não vai mais errar rota, porque quando você anda em aliança, você vai sempre na direção da glória de Deus. Elias vai na direção do Oriente. Quando ele chega no lugar chamado Querite, ele fica ali em Querite. Querite significa, sabe o que? Corte, cisão. Querite significa cortar do tamanho exato. Quando a gente anda em aliança, a gente não tem excessos, a gente está do tamanho certo que Deus quer. Eu quero profetizar sobre a tua vida, querido, que esse congresso, seminário de aliançado, essa conferência de aliançado, essa palavra nessa manhã vai começar a cortar algumas coisas e vai botar você do tamanho exato, vai colocar você na medida exata. Sabe por quê? Deus não quer excessos, Ele quer você da maneira que Ele quer, e tem coisa que Ele tem que tirar da nossa vida, e Ele vai tirar, fica tranquilo. Se Ele está tirando é porque tem coisa melhor de Deus para se manifestar. Mas Deus é lindo demais. Sabe por quê? Ele não corta de uma vez, senão a gente não aguenta. Ele vai fazendo, sabe o que? Ele vai, parece até aquela máquina da padaria, que você pede a mortadela defumada, o queijo presunto, o cara vai e fatia, e aquelas fatias pequenas. Sabe, o Senhor parece que Ele vai trabalhando com a gente, cada culto Ele vai fatiando. Aí você chora, ai Deus, não tira isso, Senhor, não. Aí chora, se quebrando. Aí a gente vai no altar, oh Deus, eu estou entregando. Aí Deus, amém, está ficando da medida exata. Deus vai nos colocar na medida exata, porque o propósito, o plano dEle é muito superior ao teu, em nome de Jesus. Elias vai para o Querite, cisão, corte, da medida exata.
E quando ele fica lá no Querite, acontece algo improvável. E eu quero declarar, querido, que a aliança vai pegar o improvável e vai mostrar que para Deus não existe improvável. Deus é o Deus dos improváveis, dos impossíveis. Deus é o Deus das causas impossíveis. E Ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Quando eu ando em aliança, não tem impossível para Deus. Assim, lá no Rio, irmão, a gente gosta demais do Flamengo. Assim, são poucos vascaínos, tricolor, botafoguense. A maioria é Flamengo. E assim, o time pode estar mal o que for, mas a gente é Mengo até o teto. E esses dias o Flamengo estava jogando, não sei se vocês viram aí na TV, eu sei que eu estou em outro estado aqui. E assim, não tem corintiano aqui não, né? Amarra agora, Jesus, já começa a manifestar, o adversário manifesta. Manifesta para cair em nome de Jesus. E assim, a gente estava tendo um problema no time lá com o goleiro. Também foram botar muralha, irmão. Muralha cai, muralha de Jericó caiu. E aí botaram o cidadão, pisou na bola. E tinha o quarto goleiro. Improvável. E na narração do jogo, eu dei um glória a Deus, irmão. Eu dei glória a Deus. Pênalti contra o Flamengo. E está lá o goleirão. Quando ele pega, o narrador fala: o César é o improvável. Eu falei: glória a Deus. Acabou o jogo, foram entrevistar ele. Falaram: rapaz, você hoje foi o herói do jogo. Ele falou: em primeiro lugar, eu quero dizer glória a Deus. Falei: cara, tá tudo ligado. Sabe por quê? Quando eu ando em aliança, o improvável se torna possível. E eu quero profetizar. Talvez você ouvindo a profecia do teu pastor, quando a gente comprar aqui, aí teve gente que falou: amém, o pastor é doido. Quando a gente sair daqui e comprar um lugar maior, teve gente que diminuiu. Amém. Ai, pastor. Sabe por quê, querido? Quando a gente anda em aliança, o improvável vai nos acompanhar e vai se tornar possível em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Se você pode declarar: eu recebo em nome de Jesus. Sua empresa vai crescer, vai cair 3 vezes o 10º na sua conta. Deus vai operar um milagre na sua família. Quem ainda não foi salvo vai ser salvo, e a tua casa será a casa da aliança em nome de Jesus. Agora, que improvável que acontece. Elias está lá no ribeiro, mas ele precisava comer. E todo dia, diz a Bíblia, que vinha um corvo e trazia para o profeta pão e carne. Primeira menção de sanduíche. Todo dia, de manhã cedo e à noitinha, o corvo trazia o McDonald's para o profeta. Agora escuta. Dentro da classificação de animais impuros para o judeu, a gente só costuma falar do porco. Mas o corvo para o judeu é um animal impuro. Você pode imaginar que coisa improvável. Um animal impuro está trazendo alimento para o profeta. Eu quero te dizer, querido, que aquilo que era improvável para você vai se tornar possível depois da aliança em nome de Jesus. Segundo lugar, corvo é um animal que ele não dá nada, ele só tira, ele é ladrão. Eu quero profetizar que depois da aliança, aquilo que te tomavam vai passar a trazer. Vão bater na porta da sua casa e dizer: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas mandaram te entregar isso aqui. Você está entendendo isso? Elias fica ali, bebe da água do ribeiro todo dia. Pode imaginar o corvinho? Só faltava falar para ficar bonito o negócio. Falar: profeta, hoje eu trouxe número 1, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, com cebola pix, um pouco de gergelim. Só faltava falar isso para ele: pão e carne. O profeta comia, só que tudo tem um tempo. A Bíblia diz que o ribeiro seca. Quando o ribeiro seca, a voz de Deus vem mais uma vez para o profeta e diz: agora levanta-te e vai a Sarepta. Eu já ordenei uma viúva. Essa viúva vai te sustentar o tempo que você estiver lá. O profeta obediente, irmão. Escuta, quem anda em aliança, anda em obediência. Eu quero aqui hoje salvar o que é obedecer.
Quando você obedece porque você concorda, não é obediência. Como assim, pastor? Eu só estou indo pela minha conveniência. Obediência é quando eu não concordo, mas ainda assim eu faço. Deus está falando aqui hoje. Ah, pastor, eu sou obediente, mas até aonde não mexa com as minhas convicções. Deus fala, Elias, sai daqui e vai para Sarepta. Elias obedece e chega a Sarepta, e quando ele chega em Sarepta, tem uma viúva, apanhando uns pedaços de pau, e ele cansado da viagem, porque da onde ele estava, Querite até Sarepta, são mais ou menos 160 km. Na época não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha aplicativo para chamar. O profeta foi na caminhada, na passada do profeta. Quando ele chega cansado em Sarepta, ele para na entrada da cidade, está lá a viúva. Agora escuta, irmão, ele sabia quem era a mulher. Deus tinha mandado no smartphone dele o perfil dela. Ele ficar olhando, será que é essa? Não tinha. Eu quero te dizer, quando a gente anda em aliança, a gente tem revelação de Deus. Essa igreja é uma igreja de aliança, e vocês vão andar debaixo de revelação de Deus. Deus vai dar visão, é aqui, é agora, por aqui, então vamos marchar. E quando a gente começa a caminhar debaixo da revelação da aliança, vai dar tudo certo, irmão. Elias chega lá e chama a mulher e fala, ô mulher, me dá um pouco d'água para beber. Porque todo profeta é esquisito. Assim, pastor é esquisito, irmão. Pastor certinho demais não dá certo. Pastor tem que ser doido, cara. E assim, o teu é muito. Pensa um cara que sai 2 da tarde para comprar o frango e chegar às 6. Ontem eu falei, cara, ele me ganhou, cara. Mas você estava onde, amor? Ah, eu tirei um tempinho de oração dentro do carro. Só não tinha mais ninguém. Ah, eu e o Espírito Santo. Eu falei, é doido, meu irmão. É doido. E assim, pastor que funciona geralmente é meio doidinho, irmão. A gente não consegue compreender ele hoje. E não queira compreender a cabeça do teu pastor. Você não vai conseguir. Sabe por quê? Ele anda numa passada mais à frente. Você só precisa obedecer. Posso ouvir um amém seu? Ah não, ainda não entendi o que o pastor aqui está querendo. Irmão, não queira entender a cabeça do teu profeta. Só obedeça. Elias chega lá e fala, a mulher, arruma um copo d'água para mim, eu estou com sede. A mulher sai para ir beber. Ele já pede algo difícil, porque a palavra era, não vai chover e nem vai cair orvalho. Agora escuta o que eu vou te dizer. A mulher estava na região de Sarepta. Sarepta era a região do Líbano, hoje onde é o Líbano. Ou seja, eram os termos fora da área da profecia. E eu quero te dizer, em aliança, a nossa palavra profética vai além dos nossos limites e dos nossos termos. A palavra que sair desse altar não vai apenas atingir essa localidade, vai além desses limites, vai além dos termos. Eu declaro em nome de Jesus que a voz profética dessa igreja vai além, vai a limites que talvez você nem imaginou. Ah, mas vai chegar em Sarepta, vai passar, porque debaixo de aliança, uma profecia, querido, ela alcança níveis nunca antes alcançados. É isso que vai acontecer com você. Eu posso ouvir um amém? Receba em nome de Jesus, querido. A palavra do profeta chega lá no Sarepta. A viúva está passando necessidade. Ele fala, olha, me traga um pouco d'água. Ela ainda tem água, algo raro. Ela vai buscar, ele fala assim, ô mulher, traz um negócio para mim comer. Traz um bolo para mim comer. Aí ela dá o relatório de morte. Relatório dela. Meu senhor, eu sou uma mulher viúva. Eu vim aqui apanhar esses gravetos. Eu vou fazer a última refeição, o último bolo. Eu e o meu filho vamos comer e depois nós vamos morrer. Aí o profeta, meu irmão, que é profeta mesmo, quando ele ouve um relatório de morte, ele fica possesso do Espírito Santo. Ele libera a palavra e diz, ó mulher,
Faz o bolo para mim primeiro, depois para você. Eu quero profetizar, não vai faltar farinha na tua panela nem azeite na tua botija. Irmão, não se conheciam. Elias não tinha canal no YouTube, não tinha seguidores no Instagram, Elias não tinha perfil no Facebook, ninguém sabia quem era o cara. A pergunta é, se fosse você e seu filho, você ia dar a última refeição para o profeta? Você ia pegar a tua melhor oferta e ia dar para o profeta? Seja sincero, não precisa responder. Nunca viu, nem sabe quem é, mas eles liberam uma palavra. Eu quero profetizar debaixo de aliança. Não vai faltar nada na tua panela. A tua panela vai ter farinha, a tua botija não vai faltar azeite. Vai ter palavra e vai ter unção nesse altar sempre. Vai ter palavra e vai ter unção na tua casa. Vai ter palavra e vai ter unção na tua boca, querida, em nome de Jesus. A mulher, ela vai. Agora fala para mim, o profeta pede bolo. Dá para fazer bolo com farinha e azeite? Bolo ruim. Bolo de farinha e azeite, irmão. Fala que bolo é esse? Bolo precisa de quê, irmão? Fermento. Ajuda aí as irmãs que faz bolo. Farinha de trigo, ovo, leite, açúcar. Glória a Deus, açúcar. O varão lembrou do açúcar. Estamos ligados, mano. Açúcar e a manteiga, porque tem que ter o óleo. E o fermento, senão não cresce o mistério. O pastorzão já está além, meu irmão. Agora escuta. E o bolinho da viúva tinha o quê? Quero te dizer uma coisa. Aquilo que para nós parece ser ruim, aquilo que para nós parece ser simples, aquilo que para nós parece ser pouco, aquilo que para nós parece ser insignificante, quando a gente entrega na mão de Deus, debaixo de aliança, o improvável acontece. Aquela mulher, durante os 3 anos que não choveu em Israel, todo mundo passando necessidade, e a viuvinha, quando ela abria a panela, tá cheinha, aleluia. Quando ela ia pegar a botija cheinha, e aquilo ali se tornou para ela, sabe o que? Plano de previdência, porque quem não tinha farinha e azeite ia buscar na casa de quem? Da viúva. Ela tinha provisão, e eu quero profetizar, querido, debaixo de aliança, a gente vai ter provisão para atender a outros. Debaixo de aliança eu vou ter para repartir, para compartilhar com outros, em nome de Jesus. Eu imagino aquela mulher trocando, falando, tem frango? Eu tenho azeite. Você tem o quê? Eu tenho um negócio aqui, umas frutas. Eu tenho farinha. Você tem? A minha não acaba da panela, nem o azeite da botija. Irmão, quando a gente anda em aliança, Deus, Ele prospera, multiplica, faz um milagre, faz o impossível. E chegou a hora de você viver isso em nome de Jesus. O profeta fica ali na casa da mulher, você pode imaginar? Agora imagina você, o discípulo de Elias, vendo tudo aquilo. McDonald's, farinha da panela da viúva não faltava, o azeite na botija, vendo o corvo trazer. Você ia falar o quê? Cara, o meu pastor é top. Pastor Elias, cara, você é top, cara. E aí sai de Sarepta. Elias continua a caminhada, capítulo de número 18, diz que ele chama Acabe e fala assim: Acabe, o que está acontecendo aqui em Israel não está certo não, cara. Isso está vendo quebra de aliança aqui. Israel ora adora a Deus, outra hora Israel está servindo a Baal. Isso não é certo não, eu vou propor um negócio. Se Baal é Deus, sirvam a Baal. Agora se Adonai é o Senhor, vamos servir a Ele. Eu quero lançar um desafio. Você vai pegar os 450 profetas de Baal, a gente vai lá para cima do Monte Carmelo, e o Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus de verdade. Sabe o que o povo diz para Elias? Boa essa palavra. O povo gosta de ver milagre, irmão. Oh, que palavra boa, profeta. E aí está reunido 450 profetas de Baal, mais os 400 de Azera, ao todo 850 profetas contra Elias. Elias fala: olha, já que vocês são muitos,
vamos fazer o seguinte, está aqui, ó, o sacrifício. Vocês vão cortar o meio, eu vou cortar também, a gente vai preparar o altar, e o Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus, e Israel vai servir. A Bíblia diz que os profetas de Baal cortam o animal, colocam no altar e começam. E a Bíblia diz que eles rodam em volta do altar e não tem resposta. Ele vai se aproximando e Elias zombador demais. Ele diz, olha, grita mais alto, de repente Baal está dormindo. Grita mais alto, de repente Baal foi para o shopping. Grita mais alto aí, o Baal deve estar em viagem. Quando deu a hora do sacrifício da tarde, 3 horas da tarde, Elias prepara o altar. Ele manda trazer o que era raro. Encha de água. Agora escuta, eu estive lá esse ano. O Carmelo é um complexo, é uma cadeia de montanhas, alto demais. E lá em cima, a gente olha lá para baixo, do lado direito tem o mar Mediterrâneo, do outro lado o vale de Jezreel e o ribeiro de Quizon, é onde ainda tinha água. Ou seja, todos os homens tinham que subir o Carmelo, levando as suas jarras de água, e quando chegavam lá, eles depositavam água em volta do rego que Elias fez no altar. E Elias falou mais uma vez, os homens desciam e subiam com água. Você pode imaginar o sacrifício, você pode imaginar a demanda de energia que eles precisavam colocar. Quando enche, Elias dobra o joelho e vai orar e diz, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para que seja conhecido desse povo que tu és Deus. No meio da oração de Elias diz que vem um fogo. Meu irmão, quando eu leio esse texto eu viajo, porque eu entro na Bíblia, ela entra dentro de mim, a gente se mistura, porque eu já vi fogo consumir o sacrifício, vai consumir a lenha, vai consumir, mas e consumir pedra? A Bíblia diz que não sobra nada, um buraco no chão, até as pedras do altar foram consumidas. Eu quero profetizar, querido, que o nosso sacrifício de aliança, sabe, as nossas ofertas de aliança, Deus vai vir, vai responder com fogo, e a gente vai ter respostas com fogo de Deus, para cada oferta que fizermos aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Agora você pode olhar para os discípulos de Elias, não, vamos fazer melhor. Você pode olhar para o teu pastor e imaginar o teu pastor Elias dobrando o joelho e orando, e o fogo descendo. Você ia falar o quê? Cara, o meu pastor é top, meu irmão, porque o cara foi alimentado com Big Mac pelo corvo. Depois de ser alimentado pelo corvo, ele chega na cidade de Sarepta. A palavra dele chega lá em Sarepta. A viúva não tinha nada, ele libera a palavra, não falta farinha nem azeite na botija da viúva, milagre acontecendo o tempo todo. Agora o meu pastor dobra o joelho para orar, e vem fogo do céu. Você ia ficar orgulhoso ou não ia do teu pastor? Já teve uns negócios que teu pastor fez aqui que tu falou, cara, o meu pastor é muito top, meu irmão? A gente não admira? Assim, o primeiro passo para a gente andar no discipulado é a admiração. Agora você pode imaginar Elias, acabou, veio o fogo, todo mundo começou a gritar, Israel inteiro, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, sabe, começou uma festa de celebração, só que para Elias ainda não tinha acabado, porque Elias chama os homens e fala, agora vamos arrebentar com os profetas de Baal, vamos descer o couro neles. E a Bíblia diz que eles descem o Carmelo e pegam aqueles que tinham fugido no ribeiro de Quizon, e Elias mata todos os profetas de Baal. Só que tinha uma encardida no meio da história. Qual era o nome dela? A GG. GG, irmão. Ô, mulher. Aquela mulher tinha feito cursinho para endemonizar as pessoas. Assim, Jezabel não ficava endemoniada, os demônios ficavam possessos perto dela, ela era tão ruim, irmão. Jezabel é uma mulher muito ruim. E ela chama o mensageiro dela e fala assim, olha, manda dizer para ele, que por essa mesma hora, 24 horas, se ele não estiver morto, amanhã por essa mesma hora eu vou acabar com a vida dele.
Agora você pode parar para imaginar? O cara que tinha comido do produto da aliança, do sanduíche da aliança, o cara que chegou em Sarepta, a palavra dele chegou num lugar fora da profecia, o cara que libera uma palavra e a viúva começa a viver e a experimentar do milagre, o cara que experimentou de tudo isso agora estava vivendo uma fuga. A fuga de Elias era porque a Jezabel falou: eu vou te matar. Aí eu esqueci, porque depois de tudo isso Elias ainda chama o moço dele, o discípulo dele, vai lá para cima do monte e fala: ó, eu vou ficar aqui orando, você vai mais ali e Deus vai dar um sinal. Elias ora e vira para o discípulo e fala: vai lá. Qual é o nome do discípulo de Elias? Vai lá ver. Ele ia, olhava, não estou vendo nada, o céu está azulinho. Voltava, Elias orou mais uma vez, 7 vezes. Na 7ª vez, o moço já não aguentava mais, virou: olha, ô profeta, assim, eu vi foi uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas para o pastor já era o suficiente. Elias falou: é o sinal de uma abundante chuva. E eu quero profetizar, querido, que não tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem aqui, mas as nuvens estão carregadas aqui sobre a nossa cabeça hoje. E já ouço o sinal de uma abundante chuva vindo sobre esse lugar. Eu já ouço o sinal de uma abundante chuva sobre as igrejas Osana aqui em São Paulo. Eu já ouço o sinal de uma abundante chuva e uma chuva de aliança vindo sobre esse lugar em nome de Jesus. Agora você pode imaginar o discípulo de Elias: cara, o meu pastor é top 100. Que cara é esse? Mas diante do primeiro problema que o profeta encara, ele encara uma dificuldade. A Bíblia diz que Elias foge para debaixo de uma árvore e pede para si a morte, e diz: Senhor, acaba comigo. Ele estava passando um momento de tanto aperto, e ele vai para o deserto. Sabe por que ele vai para o deserto? Porque se ele fosse para a casa de alguém, ele colocava em risco aquela família, porque se Jezabel pegasse, matava ele e a família toda. Responsabilidade de um profeta de aliança. Quando ele chega no deserto, ele chama o discípulo dele. Qual é o nome do discípulo de Elias? Ele vira para o discípulo e fala assim: cara, Jezabel veio me matar, você pode ir embora. Acabou o nosso discipulado aqui. Sabe o que o discípulo faz? Valeu, chegado. Sinto que meu tempo contigo acabou. É muita deslealdade. Era a hora que o profeta mais precisava que aquele discípulo tivesse perto, ele foi embora. E eu quero te dizer, o discípulo de Elias não era Eliseu. O discípulo de Elias foi embora. Deixa eu só perguntar um negócio para você. No dia que o teu pastor estiver enfrentando a Jezabel, você vai dar soquinho no peito e vai embora também, ou tu vai ficar do lado do teu profeta? Irmão, já passei por bons bocados no ministério. E algum deles eu tive aliançados e filhos que na hora da crise eles não precisaram falar uma palavra. Eles só olharam para mim e acenaram e falaram: eu estou aqui. Se o senhor precisar, eu estou aqui com o senhor. Teu pastor hoje precisa de filhos que não vão só ficar na hora do confete. Ele está precisando de filhos, como ele mesmo falou, filhos de pacto. E pacto, se a gente traduzir, chama aliança. Chega da gente viver um tempo na igreja só de confete, de fogos e de festa. É o tempo agora da gente se voltar: eu sou um aliançado. O pastor falou que a gente vai entrar numa campanha doida, a gente vai comprar isso aqui. Pastor, não tenho nada, mas eu estou contigo. Pastor, o que eu tenho aqui, eu vou dar os recursos todos, porque estou contigo.
Pastor, a gente vai evangelizar Taubaté todo. Olha, eu sei falar um versículo. Jesus chorou, então é com esse que eu vou evangelizar. O discípulo de Elias, no CSI Gospel, a gente sai para procurar o nome do cidadão. E sabe o que eu encontrei? Nada. Não se menciona mais o nome, ou na verdade não se menciona mais a pessoa, e o nome dele nunca foi mencionado. Sabe por quê? Deus vai revelar os Eliseus quando os impostores vão embora. Já teve impostor que foi embora? Teve gente que você falou, caramba, por que esse cara saiu da igreja? É impostor, irmão. E se ele foi embora é porque está na hora de revelar os Eliseus aqui desse ministério. Chegou a hora de você se levantar como Eliseu dentro dessa casa de aliança, em nome de Jesus. Agora pensa, Elias estava no deserto e a Bíblia diz que ele estava num sono profundo, e Deus manda um anjo, toca do lado de Elias, e tem uma mesa preparada, pronta, com pão, sabe, com uva, com suco, tudo pronto. O anjo dá um toque no Elias, fala, levanta e come, porque o teu caminho vai ser longo. Eu quero te dizer, querido, seu pastor pode ter passado por muitas coisas, mas o caminho ainda é longo para a vida desse homem de Deus. Ainda tem muita lenha para queimar, ainda tem muita alma para ganhar aqui em Taubaté. Elias levanta, come e volta para dormir. Mais uma vez o anjo vai lá e toca e fala, levanta e come, porque o teu caminho vai ser longo. Elias levanta, come, com a força daquela comida, diz que ele caminha 40 dias e 40 noites. Ele chega lá na região do Sinai, um complexo de cadeias, de montanhas, uma cadeia de montanhas, e quando ele sobe lá em cima do Sinai, Deus é lindo demais, é muito top, que Deus vai perguntar para Elias, sabe o que? Elias, o que você está fazendo aqui? Cara, o cara caminha 40 dias e 40 noites, sobe um monte, e quando chega lá em cima, Deus fala, Elias, o que tu está fazendo aqui? Volta para o caminho que eu te falei. 81 dias caminhando, e quando chega em Jezreel, na verdade em Beersheba, a voz de Deus vem para Elias e diz assim, você vai ungir 3 homens, Azael, Jeú e Eliseu, profeta, no teu lugar. Eu quero te dizer, querido, ainda tem unção, ainda tem azeite na botija, ainda tem óleo para derramar sobre a cabeça dos Eliseus aqui no nome de Jesus. Deus vai levantar os filhos ministeriais, porque o teu pastor vai pegar você na aljava, vai pôr no arco, vai retesar e vai lançar você, querido. E eu quero te dizer, vai ser um tempo maravilhoso de aliança e de promoção de filhos em nome de Jesus. 81 dias para ouvir a voz de Deus. E a gente pergunta, Deus, por que o Senhor não falou com o cara aqui? Precisou ele ir lá e voltar para o Senhor falar? Sabe por quê? Deus só trabalha e revela para quem tem um coração obediente. Você quer revelação de Deus? Tenha um coração obediente, que Ele vai começar a revelar os planos e propósitos dEle para você. Escuta. Tinha foto do Eliseu? Não tinha. E ele tinha uma palavra, você vai ungir Azael, Jeú e Eliseu, profeta, no teu lugar. Elias para num determinado lugar e está passando, os homens arando a terra. Passa a primeira junta de bois, a segunda, a 10ª, a 12ª, ou na verdade a junta de número 11. Quando chega na 12, está lá o Eliseu. A palavra de Deus para Elias é, você vai ungir. Mas aliançado não dá desculpa, aliançado dá resultado. Elias não tinha óleo, não sei o porquê. Pode arrumar um pano para mim? Pode pegar esse aqui da bateria? Pode ser? Dá licença. Elias tinha um manto, todo profeta tinha um manto. E ele estava com o seu manto profético. E diz o texto que Elias está olhando, passa o primeiro e fala, não é esse. Passa o segundo, não tinha foto, tinha que ser debaixo de revelação. Quando Eliseu passa, irmão,
Você pode imaginar o Elias preparando o manto? A Bíblia diz que Elias passa o... Eu não acredito que Elias passou o manto assim sobre Eliseu. Vem comigo. Elias estava ferido, um discípulo tinha mandado ele embora. Irmão, eu sei o que é pastor ferido. Imagina Elias preparando o manto. Falou, é esse aí, Deus? O Eliseu bobinho, passando com a juntinha de boi, com o aradinho dele, Elias, não. E é esse, né? É isso aí então. Pá! Dá-lhe uma capada no Eliseu, imagina Eliseu caindo e rolando. E o Elias vira e fala assim, ô menino, porque o Eliseu vira para o Elias e fala, deixa eu despedir do meu pai. Está pronto aí? Eliseu, com uma capada, entendeu o propósito dele. E tem gente que o pastor está pregando a vida toda e ainda não entendeu. Tá! Entendeu quem ele era. O pastor está todo domingo, toda semana, você é filho, e dá-lhe coisa, e aleluia, glória a Deus. Será, pastor? Mas será que é assim mesmo? O Eliseu vira para o Elias e fala, deixa eu só despedir dos meus pais. Eu quero queimar as carroças. Eu vou matar os bois, vou fazer um churrasco, vou despedir dos meus amigos, que eu vou andar do teu lado, eu vou te servir. Mas o pastor Elias está virado, porque o outro tinha mandado ele, tinha vazado, tinha deixado ele sozinho. Ele grita com o menino, fala, ó, vai logo, despede do teu pai, porque tu sabe o que eu fiz contigo. Eliseu vai e se despede da família e começa a servir o profeta. Servir o profeta, o moço do profeta era aquele que deitava água nas mãos do profeta, era aquele que servia. E Eliseu começa a andar do lado de Elias. E Elias vai visitar uma escola de profetas em Gilgal. E ele vira para o discípulo e fala assim, fica aqui, porque eu vou até Gilgal. A palavra de Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E vai os dois andando o quê? Pode vir aqui, pastor. Está aqui o Elias. E os dois vão andando juntos. Eliseu todo, meu pastor. O pastor é fera, deu uma capada, arrebentou. A marca aqui, ó, da capa. E aí chegam em Gilgal. Elias vira para Eliseu e fala, fica aqui, porque agora Deus está me enviando a Betel. Resposta de Eliseu para Elias, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E a Bíblia diz que vão os dois o quê? Meu pastor, é top. A marca da capada daqui, mas não largo esse homem de Deus não. Eles chegam em Betel. Quando chega em Betel, tinha galera que estava, sabe, com ciúminho do Eliseu. Vai ter gente que vai ficar com ciúme de quem anda do lado do pastor. Tem gente que vai chamar você, sabe de quê? Ah, isso aí. Tem puxa-saco aqui? Levanta a mão que eu quero conhecer. Ah, vocês não valem não. Eu vou te ensinar o que é puxa-saco. É um termo militar antigo, que com o tempo foi se deteriorando e tomando um sentido pejorativo. Puxa-saco era a pessoa de maior honra, nobreza e confiança do general. Porque o general tinha o seu saco de armas, mas ele não podia ficar puxando o saco com as armas. Ele precisava de uma pessoa extremamente de confiança, porque ia ficar com todas as armas dele. Se não fosse alguém de confiança, ia pegar o general pelas costas e ia ferir. E ele pegava aquele homem e ele se tornava o puxa-saco. E você está olhando para eu sou puxa-saco do meu pastor.
Pastor, que termo feio. Com o tempo foi se deteriorando. Mas eu sou puxa-saco não é porque eu sou adulador. É porque as armas preciosas do meu pastor, ele confiou nas minhas mãos para mim guardar. Enquanto eles têm as mãos livres para fazer, sabe o quê? Para dar direção para o povo. Olha, esse povo vai por aqui, esse outro povo vai por aqui. E o puxa-saco está atrás. Um saco de ar. Tem puxa-saco aqui hoje? Oh, meu Deus, acho que meia dúzia entendeu o negócio. Eu fui pregar na igreja e eu estava pregando, ensinando sobre isso, sobre puxa-saco, e acabou o culto, todo mundo, eu sou puxa-saco! O pessoal que estava passando na rua falou, que igreja estranha é essa, rapaz? É porque o povo entendeu, não é adulador. Não é ficar, meu pastorzinho lindo, sua barba é linda, pastorzinho, ai que óculos maravilhoso, pastorzinho, sua camisa, pastorzinho, é chato! Não é gente chata, não. Puxa-saco é o que vai andar do lado do pastor, sabe por quê? Teu pastor precisa dar direções para o povo, e as armas espirituais dele, ele precisa confiar a homens fiéis. E ele não vai confiar as armas dele na mão de quem é traidor. Ele vai confiar nas mãos de homens de honra, de aliança e homens extremamente confiáveis. E aí quando chegou lá em Betel, os discípulos da escola do profeta começaram a falar, Eliseu é um puxa-saco. Ele falou, obrigado pelo elogio. Eu sou o puxa-saco do meu pastor Elias. A terceira vez Elias fala, Eliseu fica aqui, porque agora Deus está me levando para além do Jordão. Pela terceira vez, Eliseu vira para Elias e diz, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Vou te contar um segredo que todo pastor tem. Às vezes o pastor fala, não vem comigo não. Na verdade ele está querendo, sabe o que ouvir? Não, pastor, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu vou estar contigo. Tem momentos que o pastor fala assim, não precisa não, mas ele está doido para você ficar do lado dele. E quando você fala, não pastor, eu vou ficar do teu lado, ele fala, tá bom, mas por dentro ele está, sabe como? Glória a Deus, aleluia, está dando glória, brado de vitória, irmão. Mas ele se contém, ele fala, amém, pode me acompanhar. E a Bíblia diz que vão os dois juntos. O pastor é top. Olha a roupa dele. E vai os dois juntos. Só que quando chega lá no Jordão, os dois estavam andando tão grudados, que a Bíblia diz que eles estão andando e está vindo uma carruagem com um cavalo de fogo. O discípulo vira para o discipulador e fala, pastor, caramba, o que é aquilo ali, pastor? Cavalo de fogo. E a Bíblia diz que vem a carruagem e separa os dois. Tem gente que anda pintando o quadro de Elias, subindo na carruagem de fogo, fazendo mas Elias não subiu na carruagem. Ele subiu no redemoinho. A carruagem foi, sabe para quê? Para separar, porque se não tivesse carruagem, Elias ia subir, Eliseu ia subir agarrado na perna de Elias, porque ele estava andando tão junto, irmão. Separa os dois. E a Bíblia diz que vem um redemoinho e começa a levar o profeta. Segura para mim. Agora você pode imaginar, olha que coisa louca. Redemoinho vai levando o homem, mais ou menos 85 quilos, massa magra definida, top do top. O Elias está subindo. Quando Elias está subindo, Eliseu dá um grito. Qual é o grito que Eliseu dá? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Mas a Bíblia diz que Elias não era pai. O pai de Eliseu era Safate. Por que Eliseu estava gritando para Elias, meu pai? Não desmerecendo o pai biológico, a gente precisa dar honra para eles. Eu faço votos que você saia daqui, sabe, volte a honrar seu pai. Pastor, mas meu pai, aquele cara que, sabe, só pisou na bola comigo. Ele pode ter até pisado, talvez foi o que ele recebeu. E a gente só pode dar aquilo que a gente recebeu um dia. Talvez você diga, pastor, meu pai nunca me abraçou. É verdade, ele não recebeu abraço. Então você está recebendo aqui do teu pai espiritual. Então sai daqui e abraça o teu pai biológico. Honra ele. A Bíblia diz que o Eliseu começa a gritar, meu pai. E o Elias joga, sabe o que para Eliseu? O manto. Vai jogar, pastor. Agora fala que loucura.
Um homem de 85 quilos o redemoinho leva. Isso aqui que não tem nem 1 quilo cai. Sabe por quê? O manto só vai ficar de herança para quem é filho. Você é filho desse ministério? Um manto de aliança hoje vai passar sobre a sua vida. Mas hoje é dia da gente olhar nos olhos e dizer: deixa eu ser teu filho. Porque a última coisa, Elias já estava entendendo: eu vou ser levado. E ele vira para o Eliseu e fala: pode me pedir o que você quiser, porque eu vou te dar. O que Eliseu pede para Elias? Vamos lá. Eliseu pede o quê? Porção dobrada. Não está errado porção dobrada. Mas no original, o Eliseu pede para o Elias, sabe o quê? Deixa eu ser o seu filho primogênito. Porque todo filho primogênito, ele ganhava a sua parte e mais uma outra. Ele ganhava a porção dobrada. E eu quero te dizer que hoje é dia de você olhar nos olhos do seu pastor e da sua pastora e dizer: deixa eu ser teu filho. Deixa eu caminhar aqui como teu filho na aliança. Até hoje eu fui teu discípulo. Até hoje eu fui aquele moço que lavou as mãos. Até hoje eu fui aquele diácono que serviu. Até hoje eu fui aquela pessoa, sabe, que preparou tudo. Mas a partir de hoje, deixa eu ser seu filho. Irmão, eu tenho uma alegria lá na igreja, porque depois de tanta desonra, depois de tanta gente falar para mim: pastorzão, tu é o cara, tu é fera, tu é top, caramba, aquele dia lá no Carmelo, uau, aquele dia lá, uau, aquele dia lá, uau, e no dia da Jezabel, tchau. Tem gente que no dia da glória é uau, no dia da Jezabel é tchau. Depois de tudo isso, de gente que me deixou, eu aprendi uma coisa: Deus só levanta os Eliseus quando os impostores vão embora. O impostor já foi embora. Quem está aqui são os Eliseus, que vão olhar nos olhos do pastor e dizer: deixa eu ser teu filho. Agora você vai pedir, agora você vai esperar a resposta. Porque de repente ele vai dizer: sai para lá, praga. Sai para lá, fedorento. Você vai ouvir a resposta do teu pastor. Deixa eu só contar, eu vou terminar agora. Alguns meses atrás eu investi tudo na vida de um jovem da igreja. Esse jovem da igreja perdeu o pai com câncer. E ele não foi um bom filho enquanto o pai estava vivo. Enquanto o pai dele estava vivo, ele foi rebelde. Ele não olhava nos olhos do pai e dizia: pai, eu te amo. Ele não tinha manifestações de afeto e carinho. E quando o pai dele morreu, e morreu muito rápido, era marido de uma irmã da igreja. E assim Deus me deu graça de no leito pregar para ele. E era um homem brabo, um homem que virava para a mulher e falava assim: você está indo para a igreja todo dia, me perdoe a expressão. Ele falava assim: você está indo para dar para o pastor. Tinha raiva de mim. E no dia que ele estava internado com câncer, estado terminal, Deus falou comigo: vai lá hoje visitar ele, você vai pregar para ele, porque hoje ele vai se converter, ele vai ser salvo. Falei: Deus, mas aquele homem é brabo, aquele homem está com câncer, tudo bem, está no estado terminal, mas ele pode pegar uma faca lá e me matar. Ele acha que eu tenho relação com a esposa dele, uma irmã fiel, uma mulher santa. Deus falou: pode ir, porque hoje é dia de salvação naquele hospital. Quando eu entrei no hospital, falei: ô, seu Joaquim, eu vim aqui orar pelo senhor. Eu queria ler um texto da palavra. Ele falou: pode ler, pastor. Acabei de ler. Tinha um outro homem num leito atrás. Eu falei: eu posso orar com o senhor? Ele falou: pode orar, pastor. E eu orando, o homem que estava do outro lado, no outro leito, era crente. Falava: aleluia. Falei: glória a Deus, tem um crente aqui para me dar uma força. E eu orando, e o homem: aleluia. Falei: glória a Deus, aleluia, está aumentando, está vindo unção aí.
Eu falei, Seu Joaquim, eu quero fazer uma pergunta. Você aqui nesse leito, o senhor quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele falou, pastor, eu já sou crente. Eu tomei um choque. O homem que bebia todas, me chamava de sem vergonha, safado, ladrão. Virou para mim e falou, já sou crente. Ele falou, pastor, ontem à noite, Jesus entrou aqui no meu quarto. Ontem à noite, Jesus entrou no meu quarto e eu aceitei a Ele. E eu pedi para Ele me curar, porque quando eu sair desse hospital, eu vou entrar na nossa igreja, e eu vou dar o testemunho, e eu vou ser seu discípulo, e eu vou trabalhar com o senhor na igreja. Eu falei, cara, Deus é fera demais. Aquele homem, Deus não queria curar ele, Deus queria salvar ele para levar. 3 dias depois ele estava vindo a óbito. No dia do sepultamento dele, esse filho, menino que eu vi crescer na igreja, ele chorava de urrar, que ele nunca tinha dito, pai, eu te amo. Ele nunca tinha abraçado o pai. E aquele dia ele queria abraçar, ele queria gritar, ele queria chamar pai, mas ele não podia mais ouvir. E aquele menino entrou num tempo de depressão, um adolescente. Eu não sei tocar bateria, mas Deus me deu graça. Eu sentei na bateria e falei, senta aí, cara. Eu vou fazer aqui, tu faz igual. Eu ensinei ele a tocar bateria sem saber. E o que ele toca hoje foi porque eu ensinei a ele, ainda que errado, mas toca errado, mas dá glória a Deus. E quando o pai morreu, ele entrou dentro do quarto, ele não queria mais ter relacionamento com ninguém, ele não queria mais conversar com ninguém. 2 anos. E um dia eu chamei ele na sala da igreja, eu falei, cara, eu preciso te falar uma coisa. Sepulta teu pai hoje, porque ele já morreu. E a partir de hoje, eu quero ser seu pai. Aí pensa um grito de urro que saía da alma daquele menino. Ele urrava e eu sentia a dor daquele urro, sabe por quê? A dor da ausência de um pai. Ele gritava e eu falava, pode gritar, filho. Grita mesmo, que Deus está curando você. E hoje ele é um líder excelente na igreja. Eu ia trazê-lo, mas não dava para trazer todo mundo no carro. Hoje está recuperado. No outro dia eu fui fazer o teste, para ver se ia testar a cura. E aí, filho, saudade do teu pai? Ele falou, pastor, eu tenho saudade. Mas eu louvo a Deus, meu pai já foi, agora o Senhor é meu pai. Esse ano, em setembro, eu fui viajar para Israel. Ele é um garoto, não trabalha. Ele falou, pastor, o senhor já saiu de casa? Eu falei, não. Ele falou, posso ir aí? Eu falei, pode, filho. Eu falei, o que você veio fazer? Ele, eu queria te honrar, pai. Eu não trabalho, mas eu separei R$100 aqui para te dar uma oferta. Para você beber água em Israel. E lembrar de mim. E orar por mim. E me abençoar. Cara, aquilo ali valeu tudo. Porque é meu filho. E hoje eu quero te dizer que chegou o tempo dessa igreja andar debaixo desse manto de filhos espirituais. Tem 3 tipos de pessoa na igreja: membro, discípulo e filho. Membro desmembra. Discípulo, se arrumar um mestre melhor, ele vai embora e vai atrás de outro mestre. Mas o filho, você é meu pai. Eu não te deixo, não te abandono. A gente vai envelhecer junto. Eu queria que você ficasse de pé. Cadê a pastora? Alguém pode chamá-la? Está aqui seu pai. E esse homem tem um manto sobre a vida dele. E ele quer pegar os Eliseus. Ele quer pegar o outro Eliseu. Ele quer lançar. A pastora quer pegar as Eliseias. Vai, filha. Pegar outra Eliseia. Vai, filha, você para lá. E eu tenho certeza, querido, que eu vou ouvir notícias de coisas
tremendas, poderosas, feitos em Deus, maravilhosos, debaixo desse manto de paternidade e de aliança, de filhos espirituais desse ministério, que vão honrar o Pai e vão dizer: Pai, nós vamos além. Que vai honrar a mãe. E que mãe top! Daí, é mãe de verdade. Que vão honrar. Mas hoje é dia de você olhar nos olhos e, como Eliseu, dizer: deixa eu ser o seu filho primogênito. Deixa eu ser o seu filho principal, herdeiro. Eu tenho esses camaradas aí. Eu tenho alegria de andar com eles, porque são meu filho. Cada um com uma história, cada um num tempo da minha vida. E a gente vai avançar e a gente vai longe junto. Porque sozinho eu posso ir mais rápido, mas com vocês eu vou mais longe. Seu pastor e a sua pastora sozinho, eles têm velocidade para ir rápido. Mas se você como filho estiver do lado, irmão, eles vão muito mais longe. Essa igreja vai muito mais longe.